Boa noite, caros ouvintes. Começa agora mais um episódio do nosso podcast Literascast, o passatempo preferido dos amantes de literatura, depois de ler, óbvio. Hoje temos como convidado o excelentíssimo, um dos maiores poetas, um dos maiores escritores da literatura brasileira, que já foi ocupante da 23ª da cadeira da Academia de Letras Brasileira e que também foi fundador da mesma. Temos aqui uma honra receber Machado de Assis. Como é que você está, meu caro? Boa noite. A honra é completamente minha, meu caro. Sempre me alegra discutir ideias, ainda mais num formato tão moderno quanto este. Estou curioso para saber como nossa conversa se desenrolará. Sem dúvida vai ser um bate-papo interessantíssimo. Machado, nos conte um pouco sobre você. Então, eu nasci no Rio de Janeiro em 1839, faz bastante tempo. Eu morava numa humilde casa no Morro do Livramento. Meus pais, a gente tem uma origem humilde. Meu pai, ele é descendente de escravos e era pintor de paredes. E minha mãe, uma lavadeira portuguesa, que morreu quando eu ainda era criança. Essas origens modestas não me impediram de buscar o conhecimento. Aprendi a ler sozinho e logo me apaixonei por letras. Eu passei minha juventude trabalhando como aprendiz de tipógrafo. E entre os tipos e as tintas, eu comecei a escrever meus primeiros textos. Aos poucos fui me aprofundando no mundo da literatura e publiquei minhas primeiras crônicas, poemas e contos. Até que em 1862 eu publiquei meu primeiro romance, chamado Ressurreição, mas foi com Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881 que eu alcancei meu reconhecimento, inaugurando o que hoje chamam de realismo no literário do Brasil. Além de escritor, fui fundador da Academia Brasileira de Letras, e ao longo dos anos da minha vida, eu escrevi poemas, romances e contos, onde eu retratava um pouco das sutilezas da alma humana, muitas vezes com piadas e ironia. Eu vivi discretamente, mas minhas palavras ainda ressoam por aí através de minhas obras, porque a vida é curta, mas a arte é eterna. Nas suas obras, você costuma mencionar muito as interações que o ser humano tem vivendo em sociedade, a maneira que o ser humano ama, a maneira que o ser humano odeia, enfim, todas as nuances do ser humano na questão da alma dele. Como você vê o mundo literário atual e como você acha que essa visão literária sua se encaixaria no mundo literário atual? O mundo literário, assim como a sociedade, está sempre em movimento. Cada geração traz suas próprias questões e formas de expressão. Acredito que, independente das mudanças, o ser humano permanece com suas contradições, dilemas e paixões. Portanto, a reflexão crítica sempre terá seu espaço, mesmo que manifeste de maneiras diferentes. O essencial é que a literatura continue o espelho da condição humana. Muito interessante, Machado. E sobre a literatura brasileira? Como você acha que ela evoluiu desde seu tempo? Há algum autor ou movimento que chamou sua atenção? A literatura brasileira tem se diversificado e amadurecido, o que é algo que me agrada bastante. No meu tempo havia forte vínculo com o modelo europeu, mas vejo que hoje os escritores brasileiros estão buscando cada vez mais a nossa identidade própria, explorando as múltiplas facetas do Brasil. Há uma riqueza de vozes e estilos que só tende a enriquecer a nossa cultura literária. Eu concordo plenamente. E sobre os novatos no mundo literário, aqueles que estão entrando agora, como que você acha que eles deveriam se posicionar? O que você acha que eles deveriam fazer? Diria que escrevam com autenticidade, sem se preocupar demasiadamente com as tendências do momento. Leiam bastante, observem o mundo ao seu redor e, acima de tudo, sejam honestos consigo mesmo e com sua escrita, principalmente. O resto virá naturalmente. Gostaria de tomar só um momentinho. Queria agradecer ao Ramon da Calça pelos R$5
Também agradecer a Juliane pelos 27 pontos. Muito obrigado, nos ajuda muito Com aqui. certeza. Gostaria de agradecer também aos R$ 2, o Arthur Davi, que mandou. E pelos 500 bits de André Zacarias. O André, ele mandou uma pergunta aqui pra gente. Olha só. Machado de Assis, você poderia falar um pouco sobre suas obras literárias? Verdade, Machado. Como você as vê hoje? Claro, com prazer. Memórias Póstumas de Brás Cubas talvez seja a obra que melhor representa a minha visão filosófica e irônica sobre a vida e a morte. É um livro onde um defunto autor conta suas memórias e faz uma crítica mordaz à sociedade. Helena mergulha nas questões do amor, né, e da identidade, sempre atenta às nuances das relações humanas. Já em Quincas Borba, discuto a filosofia do humanismo e a dualidade entre a razão e a loucura. E claro, Dom Casmurro, onde exploram as complexidades do ciúme e da dúvida, temas que até hoje instigam os leitores e geram debates acalorados. Machado, trouxemos hoje dois de seus grandes personagens, talvez os mais polêmicos. Diretamente das páginas de Dom Casmurro, de Machado de Assis, vem aí Bentinho e Capitu. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para esclarecer algumas coisas. Eu também agradeço. Espero que possamos ter uma conversa muito sincera. Bentinho, eu gostaria de começar por onde os leitores realmente se interessam. De onde veio essa dúvida sobre a fidelidade de Capitu? De onde veio todo esse ciúme? Bom, desde jovem eu sempre fui muito inseguro. Quando vi Capitu e Escobar andando juntos, não consegui evitar de pensar o pior. Além do mais, quando vejo a semelhança que Ezequiel tem com Escobar, isso só aumenta ainda mais meu suspeito. Bentinho, você sabe que eu sempre fui fiel a você. Escobar era o nosso amigo e Ezequiel é o seu filho. Capitu, como você lidou com todas essas acusações? Bom, foi realmente muito difícil. Eu amava Bentinho, só que essa insegurança, essa dúvida constante de mim me machucava e ainda me machuca. Eu tentei de todas as formas possíveis mostrar a minha fidelidade, mas nada nunca foi suficiente. Dissimulada, você me traiu com meu melhor amigo. Eu não te traí, ok? Eu jamais te traí. Vocês acham que poderiam ter resolvido de uma outra forma? De uma forma mais pacífica? Com certeza. Se Bentinho resolvesse conversar comigo, ter sido mais sincero quanto aos seus sentimentos, ao invés de ficar inventando 1000 histórias, 1000 lorotas na cabeça dele, a gente poderia ter evitado muita dor. Mas não. Ele quis me acusar de algo que eu jamais faria. Jamais. Como se lida com uma traição? Eu não te traí. Eu só fiz o mais sensato. Enviei ela junto do meu suposto Ele é seu filho filho. para a Europa. Suposto filho. O senhor Machado há de concordar comigo. Não é muito estranho que Bentinho tenha descrito Escobar como chamava de Ezequiel de Souza Escobar. Era um rapaz esbelto, pouco fugídio, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Você sempre me acusou de traição, mas a verdade é que você tinha sentimentos por Escobar. Olha, eu que não vou me meter nessa briga. O que você quer dizer com isso, Capitu? Você nunca percebeu como falava de Escobar? Falava com tanta admiração que era quase como devoção. Lembra-se quando disse: Escobar era o mais belo dos homens e eu amava como a um irmão? Eu admirava sim. Afinal, ele era meu melhor amigo. Admiração. Era muito mais do que isso. Não era só admiração, Betinho. Você estava obcecado por ele. Quando ele morreu, eu me lembro muito bem. Você sentiu mais, como eu posso dizer, você sentiu mais pavor do que quando achou que eu tivesse te traído. Ezequiel você tem tanta reversão por Ezequiel porque ele te lembra Escobar. Isso é absurdo, Capitu.
Eu só estava triste pela perda de um amigo. Só isso. Talvez. Mas a verdade é que você nunca conseguiu separar os seus sentimentos. Tanto é que você mesmo disse, eu li o seu livro, e você disse exatamente assim. A semelhança entre Ezequiel e Escobar era perturbadora. Bentinho, como você responde a isso? Eu nunca pensei dessa forma. Mas isso não vem ao caso. A verdade é que você me traiu. Eu não te traí. Eu amava Capitu e ela me traiu. Eu não te traí. Eu sei que você me amava, Bentinho. Eu também te amava. Mas você, com esses sentimentos aí por Escobar, que sempre estiveram lá, atrapalhavam as coisas. Parece que as coisas estão esquentando. Bentinho, você se lembra aquela vez que foi pescar com Escobar? E tudo bem, vocês pescaram um enorme peixe, mas aquele peixe, você estava tão feliz com ele que ele parecia que fosse. Ele parecia um tesouro. Ah, sim. Aquele peixe. Aquilo foi uma conquista. Conquista. Você parecia estar mais apaixonado pelo peixe do que por mim. Além disso, eu me lembro muito bem que quando Escobar te elogiou, você ficou vermelho, feito um tomate. Eu só estava feliz, Capitu. Só isso. Além disso, você sabe que eu fico vermelho fácil. Tá bom. Teve também aquele poema que você escreveu pra Escobar. Como ele era mesmo? Ó, Escobar, amigo leal, o seu sorriso. É como o sol matinal. Aí, Isso foi só uma brincadeira. Eu tava praticando a minha poesia. tá bom. Teve também aquela vez que você fez uma serenata pra ele e que, se eu não conhecesse, diria que você estava tentando conquistar. Ah, talvez eu tenha exagerado um pouco na brincadeira. Mas foi tudo inocente. Inocente. E aquela vez que você chamou Escobar pra um jantar e fez toda a comida? Você nunca fez isso por mim. Eu só queria impressioná-la com minhas habilidades culinárias. E afinal, você sempre disse que a minha comida era horrível. E de fato ela é mesmo. Mas o ponto não é esse. O ponto é que você fez um jantar quase romântico pra Escobar. Talvez eu tenha exagerado na amizade. Mas meu coração sempre foi seu, Capitu. Machado, você pode esclarecer algumas coisas da sua própria criação, Bentinho? Ele parece não entender muito bem os próprios sentimentos dele. Ah, Capitu, você é sempre tão perspicaz. Bentinho, você nunca percebeu a intensidade da sua amizade? Machado, eu sempre o vi como um amigo, só isso. Talvez eu tenha exagerado um pouco, mas eu nunca pensei em algo além disso. Amizade é uma coisa, Bentinho. Às vezes os sentimentos confundem. Mas, Capitu, você também não está isento de culpa. Porque sua natureza enigmática sempre deixou Bentinho inseguro. Olha, você me fez assim. Você que me fez assim. Cheia de olhares de ressaca. Você que fez isso. É verdade. Mas falando sério, é isso que deixa a história de vocês tão fascinante e interessante. Bentinho, você realmente acha que a Capitu te traiu? Eu não sei. A verdade é que as dúvidas até hoje me atormentam. Eu não traí. Eu sei de mim e eu sei que eu não traí. Ah, meu caro Bentinho, a dúvida é uma sombra que nos acompanha. Mas lembre, a confiança é a base de qualquer relacionamento. E Machado, você tem algum conselho para dar para os nossos ouvintes sobre ciúmes e traição? É claro, meus caros ouvintes, lembre de comunicar sempre abertamente com seu parceiro, porque a desconfiança pode acabar até com o mais forte dos amores. E acima de tudo, nunca deixem que a dúvida se torne uma verdade absoluta, sem provas concretas. Mas afinal, Machado, quando você estava escrevendo, você deve ter pensado se Capitu traiu ou não Bentinho. Sim, eu pensei. Ok, mas e aí? E aí, o quê? Traiu ou não traiu? Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês essa noite.
Ele não gosta muito de falar sobre isso. E sempre me deixa com essa imagem ruim. Gente, eu não traí Bentinho. E são com essas sábias palavras que encerramos o episódio de hoje do Literascast. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, foi uma honra ter vocês aqui conosco. E acompanhe a gente, porque no próximo episódio a gente vai estar chamando o Mr. John. A gente vai dar uma abordada mais aprofundada na obra principal dele, que é O Homem de Calcinha. E é isso, basicamente. Muito obrigado, Bentinho e Capitu, pela presença de vocês. Foi uma honra ter vocês aqui também. Muito obrigado. Ah, mas eu fiquei...